Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 10 de julho de 2019. Está no ar mais uma edição do Jornal TV Sul, trazendo os seguintes destaques. Guaxupeano Elias Fará lança 2 novos livros. Finais dos Jogos Estudantis Municipais são realizadas nesta quarta-feira. Centro de Acolhimento Nova Betânia tem nova data de inauguração. Cresce a procura por cirurgia bariátrica no Brasil. Regulamentação do cultivo e uso medicinal da cannabis é motivo de consulta pública. Diagnóstico de asma é importante para um tratamento eficaz no país. Corpo de Stephanie é velado e sepultado em Poços de Caldas. E no quadro Entenda Direito, saiba como proceder quando um ente querido morre. Começa agora mais uma edição do Jornal TV Sul. A Conexão e a Direta agora são uma só empresa. Reunimos o melhor de cada uma para oferecer a maior cobertura da região com tecnologia fibra ótica e a mais completa combinação de serviços. Esse é o nosso propósito para tornar a realidade ainda mais tecnológica, acessível e evoluída. E você faz parte dela, pois a mudança é o único caminho para a evolução. E a inovação faz parte de nós. Prepare-se, o novo está apenas começando. Conexão. Conecte-se com agora. E nós abrimos esta edição do Jornal TV Sul falando de literatura. Elias Fará é guaxupeano, advogado e escritor. Aos 87 anos, ele já tem 9 livros lançados, 2 deles apenas no ano passado. Os livros retratam artigos publicados por ele ao longo de sua vida. Aos 87 anos, o seu Elias coleciona 9 livros escritos. Cada um deles relembra uma fase de sua vida que ele conta com muito carinho. Os 9 livros que eu escrevi são, na verdade, cada um a reunião de trabalhos que foram escritos em forma de artigos e estudos e publicados em revistas e jornais. Essa é uma das razões pelas quais eu não sou um escritor que escreve livros com uma direção única, num tema único, ou ficção. Eu faço trabalhos diversificados ao longo do tempo, publicados em vários órgãos de divulgação, e depois eu os reúno em livro como forma de perenizar os estudos feitos. Há pouco mais de um ano, o guaxupeano lançou seus 2 novos livros, Direito Médico e Reflexões Jurídicas. Esses artigos são estudos mais profundos sobre direito, ciência médica. Eu até falo, você não é médico? Mas eu escrevi, estudei muito. Esses artigos estão reunidos nesse livro que é Temas de Direito Médico, 600 páginas. E os artigos que eu escrevi para advogados no jornal Tribuna do Direito, mais os artigos que eu escrevi na revista do Hospital Sírio-Libanês, estão reunidos também nesse livro aqui, que são reflexões jurídicas. Com uma extensa carreira profissional, o desejo por escrever surgiu ainda jovem, mas foi aflorado principalmente quando foi de Guaxupé para São Paulo. Eu fui para São Paulo aos 15 anos de idade. Eu ambicionava conviver com um ambiente culturalmente mais elevado. Guaxupé ainda, naquela época, era modesto. A metrópole, como São Paulo, dominava todas as atividades intelectuais. O início da minha atividade em São Paulo foi me preparar para a Faculdade de Direito. Depois de um longo período de preparação, logrei ingressar na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, que era a famosa e tradicional faculdade do Brasil. Fiz o curso de Direito lá, um grande sacrifício, porque precisava trabalhar ao mesmo tempo. Mas a minha ambição de desenvolver atividades intelectuais era muito grande. Para o advogado, a leitura e a escrita desenvolvem os seres humanos. É preciso aprender a falar bem. É preciso saber a dialogar bem. E, principalmente, para advogados, eu sempre disse, olha, muitas profissões
sobretudo advogados, jornalistas, precisam aperfeiçoar o uso da palavra. A palavra é o grande instrumento, é o grande meio pelo qual você educa, você vence, você domina, você convence. E é preciso aprender bem o idioma. Estuda bem o seu idioma, escreva com correção, fale com clareza, com explicitude, produzir as palavras integralmente, e com isso você avança na vida pela eloquência e pela persuasão. E na manhã desta quarta-feira aconteceram as finais do Campeonato Estudantil Municipal. Confira. 9 escolas municipais participaram da 6ª edição dos Jogos Estudantis Municipais. A competição envolveu estudantes do ensino fundamental com até 12 anos de idade que disputaram futsal e queimada. A competição teve início na segunda-feira e se encerrou na manhã desta quarta-feira. No futsal, a escola Professor José de Sá foi campeã após vencer o Delfim Moreira nos pênaltis. Já na queimada, a campeã da modalidade foi a escola Olímpia Leite Ribeiro. E aí, tá sentindo o dia um pouco mais quente? Ou também passou as 4 estações do ano em um dia só? Confira agora como fica a previsão do tempo para Guaxupé. Para esta quarta-feira, a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. A máxima chega a 19 graus e a mínima chega a 8 graus. Para quinta-feira, a previsão também é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. A máxima chega a 20 graus e a mínima chega a 9 graus. A seguir, saiba quando será inaugurada a Casa de Acolhimento Nova Betânia. Voltamos já. A Conexão e a Direta agora são uma só empresa. Reunimos o melhor de cada uma para oferecer a maior cobertura da região com tecnologia fibra ótica e a mais completa combinação de serviços. Esse é o nosso propósito para tornar a realidade ainda mais tecnológica, acessível e evoluída. E você faz parte dela, pois a mudança é o único caminho para a evolução. E a inovação faz parte de nós. Prepare-se, o novo está apenas começando. Conexão, conecte-se com agora. A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Prefeitura de Guaxupé, trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada. Então, o meu problema no dente é assim, desde de 13 para 14 anos começou a aparecer realmente os problemas, né? E aí foi passando o tempo, passando até se tornou o mesmo problema, que não tinha mais, até conhecer a Emprar, não tinha mais solução, né? O sorriso é o cartão de visita, cara, abre muita porta pra gente. O tratamento aqui é excelente, pode confiar na Emprar, certo? A Emprar resolve mesmo. Inovação tecnológica, eficiência e sustentabilidade. Processo industrial automatizado, desde o recebimento da matéria-prima até o empacotamento e expedição. Importante canal de distribuição e liquidez para o café produzido pelo cooperado da Guaxupé, oferecendo ao mercado mais qualidade e várias opções de sabores em café torrado e moído. Essa é a nova indústria de torrefação da Guaxupé. Com sabedoria, cada um carrega consigo o dom de ser capaz. E junto com a convivência, com a diversidade dos amigos e familiares e os vários ambientes que a vida proporciona viver, forma um ser humano responsável pelo seu futuro. Realize sim os objetivos dos seus filhos, pois o verdadeiro sentido desta vida é seguir em frente, buscando a felicidade.
Atenção, está em andamento a maior obra de mobilidade urbana de Guaxupé, a ampliação e modernização da Ponte do Taboão, visando maior fluidez ao trânsito de veículos, mais segurança aos pedestres e motoristas. Para que as obras possam acontecer, alterações em algumas vias de acesso são necessárias. Senhores motoristas, fiquem atentos às placas orientativas. É o progresso e desenvolvimento acontecendo em nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé, proporcionando um trânsito mais seguro. Voltamos para o segundo bloco falando de uma ação social muito importante para a nossa cidade. O Centro de Acolhimento Nova Betânia tem uma nova data de inauguração. A Lara tem mais informações. Na semana passada, nós recebemos a irmã Neuza aqui no Jornal TV Sul, que anunciou a inauguração do Centro de Acolhimento Nova Betânia no dia 10 de agosto. Esta semana, a irmã procurou a gente de novo, porque o Centro de Acolhimento tem data nova de inauguração e vai ser no mês de julho. Irmã, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Conta pra gente que dia que vai ser a inauguração. Bom dia a todos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade da TV Sul estar aqui Então, comunicamos a todos que houve uma necessidade de adiantar a inauguração da primeira etapa do Centro de Acolhimento Nova Betânia. Assim, a missa solene será no dia 20 de julho, esse mês ainda, às 9h30, no sábado de manhã. E nesse dia, haverá também, vai estar aberto para as visitas, né? Tanto no sábado como no domingo, a visita no local. E por isso, pedimos a todos para ajudar a divulgar essa inauguração. Irmã, nesse primeiro momento vai ser só a mudança de vocês para lá, né? O centro de acolhimento ainda vai demorar alguns dias para começar a funcionar. Sim, nós vamos estar mudando, inaugurar, e como nós vamos morar lá, nós estamos mudando, né? Depois a gente vai preparar para a inauguração do centro de acolhimento, né? Para receber os idosos, né? E lembramos também que no dia 3 de agosto terá leilão de gado no Morro Agudo, né? Às 14 horas. E estamos convidando a todos que gostam de leilão estar lá conosco. E também aqueles que puderem estar doando, né? Bezerro, porco, frango e prendas, né? Vai ser uma bênção para nós. E quem está organizando, né, o leilão é o Juninho do Caçulinha e toda a sua equipe. Desde já agradecemos a todos. Muito obrigada, irmã, pelas informações. Então é isso, gente. Dia 20 de julho, às 9h30 da manhã, a inauguração do Centro de Acolhimento Nova Betânia. Está à procura de emprego? O Cine de Guaxupé oferece diversas vagas em diversas atividades. Confira. O Cine de Guaxupé tem vagas para o blaqueador de calçados, cortador de calçados, costureira de calçados à máquina, empregada doméstica, faturista, lixador de calçados, montador de calçados na molina, pizzaiolo, solador de calçados, supervisor de vendas, torneiro mecânico, vendedor de serviços e vendedor praçista. Mais da metade da população brasileira está acima do peso, sendo que 1 em cada 5 pessoas é considerada obesa. Os dados são do Ministério da Saúde. Muitas delas têm recorrido à cirurgia bariátrica para resolver o problema. Mas será que este é o melhor caminho? É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Paolo Xavier. Flávia está de bem com a vida e com a saúde. São 60 quilos a menos desde que fez a cirurgia bariátrica, conhecida como redução de estômago, há 4 anos. Ela ainda quer emagrecer mais, mas ela já desfruta dos resultados. Melhora muito a autoestima, né? Questão de saúde, minha pressão era sempre muito alta, hoje ela mantém assim, dentro da normalidade, né? Assim como Flávia, Raquel também comemora a mudança radical. A cirurgia já tem 5 anos. As roupas, que antes tinham que ser feitas sob medida, agora são apenas recordações. As fotos também impressionam. São 70 quilos a menos. A nova Raquel não está só no corpo.
está na mente também. Nasce uma nova pessoa com uma confiança diferente, uma autoestima diferente, e aí aquela questão do que você vai comer, daquilo que você não consegue mais comer. No início eu tive problemas familiares com a questão de quantidade de comer, aquilo que eu largava no prato, aquilo que eu não conseguia mais comer. Meus amigos tinham dificuldade de entender minha autoestima que estava começando a se elevar, porque até então eu não tinha nenhuma autoestima. Perdi amigos, ganhei amigos, então assim, é um processo extremamente diferente para se passar, não só a questão da perda de peso. Então as pessoas precisam ter muita certeza do que elas querem mesmo nesse processo cirúrgico. O número de cirurgias bariátricas só cresce no país. Entre 2012 e 2017, o crescimento foi de 46%. Agora, se for considerar só o Sistema Único de Saúde, o crescimento é ainda mais expressivo, passa dos 200%. Também não é pouco o número de obesos no Brasil. Cerca de 20% da população se encaixa nessa classificação, ou seja, tem índice de massa corporal acima de 30. Outra parcela dos brasileiros, 32%, tem sobrepeso, o estágio antes da obesidade. De acordo com o cirurgião bariátrico, existem várias técnicas para restringir a quantidade de alimento que o paciente ingere. Tem até uma que não precisa de cortes. O balão intragástrico é introduzido no estômago por meio de endoscopia e pode ser retirado a qualquer momento. Mas o médico alerta: a cirurgia bariátrica não é a solução definitiva para a obesidade, seja qual for a técnica. A cirurgia ela não é um fim do tratamento, ela é um meio do tratamento. Na cirurgia a gente consegue ter uma resposta, uma janela terapêutica, que vai dar uma resposta de emagrecimento que tem uma função motivacional para o nosso paciente. Se ele não quiser fazer estilo de vida, quiser só fazer um procedimento, ele vai passar um período magro, mas ele vai acabar tendo reganho de peso. As pessoas hoje em dia acham assim, a redução do estômago é a solução de todos os meus problemas, mas não é. A redução do estômago é um meio, ele não é o fim dos problemas. Tanto que eu já vivi ganho de peso e tive que fazer reeducação alimentar para isso, porque você pode voltar a engordar normalmente, não é a solução para a questão da obesidade. Não existe cura para a obesidade, existe controle para a obesidade, que é uma doença que não tem cura. E agora uma polêmica. Você é a favor do uso medicinal da maconha? No próximo bloco, você vai ver o que a Anvisa abriu uma consulta pública para discutir esse assunto. Voltamos já. Já pensou em ter mais comodidade, agilidade, segurança na hora de pagar sua conta de energia? A CEMIG quer facilitar a sua vida enviando a fatura por e-mail. Além de ser rápido e fácil para você, é também sustentável, evitando a impressão de papel e diminuindo o impacto ambiental. Como eu faço para receber a conta por e-mail? É muito simples. Acesse o site www.cemig.com.br, clique em Conta por e-mail e entre em seu login e senha. Caso ainda não tenha um cadastro, basta inserir os dados pessoais ou entrar com a sua conta do Google ou do Facebook. Para iniciar o serviço, clique em Adicione uma instalação. Insira o seu CPF ou CNPJ juntamente com o número do cliente e clique em Buscar instalações. Feito isso, volte à página inicial de serviços e clique em Conta por e-mail. Para receber a sua fatura todo mês, mantenha o cadastro na CEMIG atualizado. Sempre que precisar, acesse o CEMIG Atende para tirar todas as suas dúvidas. Até mais. Até mais. A Conexão e a Direta agora são uma só empresa. Reunimos o melhor de cada uma para oferecer a maior cobertura da região com tecnologia fibra ótica e a mais completa combinação de serviços. Esse é o nosso propósito para tornar a realidade ainda mais tecnológica, acessível e evoluída. E você faz parte dela, pois a mudança é o único caminho para a evolução. E a inovação faz parte de nós. Prepare-se, o novo está apenas começando. Conexão, conecte-se com agora. Atenção! Está em andamento a maior obra de mobilidade urbana de Guaxupé, a ampliação e modernização da Ponte do Taboão, visando maior fluidez ao trânsito de veículos, mais segurança aos pedestres e motoristas. Para que as obras possam acontecer, alterações em algumas vias de acesso são necessárias. Senhores motoristas, fiquem atentos às placas orientativas. É o progresso e desenvolvimento acontecendo em nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé, proporcionando um trânsito mais seguro.
Tá sem tempo para lavar seu carro e precisa dele rapidinho? A solução chegou! Agora no Barbeta Lava Rápido, além da lavagem completa que você já conhece, apresenta a lavagem expressa em apenas meia hora. É isso mesmo! Enquanto seu carro é lavado e aspirado, você espera tomando um delicioso cafezinho. Lavagem expressa em 2 modalidades, normal R$30 ou com cera apenas R$35. Barbeta Lava Rápido, rapidez e qualidade na lavagem do seu carro. Rua Urbano Leite Ribeiro, 27. A Construeste faz diariamente a limpeza e coleta de lixo, capina e outros serviços, para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. Possui uma frota com modernos equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade. Construeste, sempre preocupada com o seu bem-estar. Uma empresa do Grupo Faria. Completem a frase. The sun is in the... The sun is in the... The sun is in the... Banana. The sun is in the... Banana. The sun is in the... Ei, fica... Inglês chato, ninguém merece. Só no CNA seu filho tem material didático exclusivo com personagens da Disney. Matricule-se já! E a Anvisa abriu uma consulta pública sobre a regulamentação da maconha no Brasil para fins medicinais e científicos. Atualmente, medicamentos à base de canabidiol, componente da planta sem efeitos psicotrópicos, são usados para o tratamento de várias doenças, como a epilepsia, por exemplo. Confira a matéria. A lista enorme de remédios já não faz parte da rotina de Maria das Graças. Os 14 comprimidos foram substituídos por apenas 3 gotas. Eu acordava com dor, dormia com dor, acordava de noite com dor e a minha história era essa, era uma história de dor. E depois que eu comecei a tomar o canabidiol, a minha vida mudou. O canabidiol é uma substância extraída da planta cannabis sativa, popularmente chamada de maconha. Para se ter hoje o canabidiol com a autorização da Anvisa é uma grande burocracia. Mudanças na legislação poderiam facilitar a vida de Maria das Graças e outros tantos pacientes. A Anvisa colocou em consulta pública 2 propostas para regular o cultivo da planta e o registro de medicamentos feitos a partir dela. Toda a população pode opinar acessando o site. Para as associações de pacientes, os avanços propostos no documento são pequenos. As exigências técnicas para a produção de cannabis no Brasil, num país onde tem uma insolação perfeita, onde tem um clima bom para cuidar da cannabis, colocou o tratamento e o cultivo da cannabis em ambiente fechado, com um esquema de segurança muito exigente, com portas, abertura simultânea e coordenadas por biometria, com câmeras sendo filmadas, com plantas sendo filmadas 24 horas por dia, isso tudo numa primeira etapa para produzir um extrato. Essas condições vão impor um preço abusivo. Em busca de resultados mais efetivos, associações de pacientes de todo o Brasil se uniram na campanha Repense. A ideia é informar, dando visibilidade às histórias de quem precisa da medicação para viver. Além disso, foram produzidas cartilhas sobre o tratamento, o impacto na saúde pública e importância da regulamentação. A gente acionou o Tribunal Regional Federal, reivindicando através de uma ação ordinária, com um objetivo de ter uma tutela antecipada, ou seja, uma liminar, para a gente continuar atendendo os nossos pacientes sofredores com a dignidade, com respeito e com a necessidade que eles merecem. E caso você queira participar da consulta pública, basta acessar portal.anvisa.gov.br. Continuamos este bloco ainda falando sobre saúde. Os números são alarmantes. Apenas 12% dos casos de asma são tratados em todo o país, por falta de conscientização e informação. Saiba agora da importância do diagnóstico do tratamento realizado pelo Hospital Alzira Velano, em Alfenas.
O Hospital Universitário Alzira Velano é referência no atendimento de asma pelo SUS, Sistema Único de Saúde, proporcionando o diagnóstico e o tratamento adequado aos seus pacientes. São distintos níveis de asma, sendo a mais agressiva a de grau 4, crônica das vias aéreas. Tanto o ambulatório quanto o hospital se preparou para esse atendimento especializado. Agora, é importante dizer que a asma é uma doença de natureza inflamatória, muitas das vezes de origem alérgica, e que na sua maioria, 90% dos casos, ela é muito bem controlada com medidas mais simples e com uma quantidade de medicação que é acessível, são gratuitas e medicações mais específicas. E essas medicações podem ser inclusive bem caras e necessitar de judicialização. E nesse aspecto, também o ambulatório de asma grave, ele está preparado para isso, para bem filtrar, bem fazer esse diagnóstico, para que o indivíduo asmático que tem esse subtipo de asma possa realmente ser tratado de uma forma mais universal. A aplicação da medicação é subcutânea e o monitoramento é contínuo. O Xolé, que é o omalizumab, ele é aplicado a cada 28 dias. Então, a partir do momento que esse paciente recebe pelo governo, né, pelo SUS, ele é encaminhado para nós e a cada 28 dias ele é aplicado de forma subcutânea. Então, uma injeção a cada 28 dias. E aplicando o medicamento, o paciente é monitorado durante 2 horas na sala, com sinais vitais e monitor cardíaco. De acordo com a Comissão de Asma da Sociedade Brasileira de Tisiologia e Pneumologia, apenas 12% da população trata asma no país, segundo especialistas, por falta de informação e conscientização. Por isso, o tratamento da asma é de extrema importância. A quantidade de pacientes que tem sua asma totalmente controlada ainda é muito pequena. Então, o nosso desafio é muito grande, de mostrar à população que é uma doença prevalente, frequente, que existe tratamento e tratamento eficaz, em todas as suas formas, desde uma forma leve da asma até uma forma grave da asma. Adriana é uma das pacientes que tratam asma grave no hospital. Desde sua infância, ela percebia os sintomas, mas o início do tratamento foi tardio, apenas nos seus 25 anos de idade. Desde criança que eu tive bronquite, né, que começa com bronquite. Aí se não cuidar, vira asma grave. Igual aconteceu comigo, que eu cuidei já foi bem de idade. Aí, depois que eu passei a usar o medicamento, foi controlando, né? Só que não pode ficar sem o medicamento. Foi dos 25 eu comecei a passar na médica, né? Aí que eu comecei o tratamento. Mas essa vacina foi o ano passado. Embora a asma não seja curável, ela pode ser bem controlada e seus pacientes desempenharem as atividades do dia a dia normalmente. O atendimento do hospital universitário passa a ser preponderante para estreitar a relação entre profissional e paciente, na busca pelo sucesso do tratamento. Nosso atendimento é diferenciado, humanizado, esses pacientes são selecionados, né? Então, aqui, como é um centro de referência, todos os pacientes são agendados para garantir o melhor fluxo e atendimento deles. A pessoa já vê que vai no médico, você está com uma crise de bronquite, já procura o médico ideal para falar que já pode ser uma asma grave já. Aí, quanto mais cedo a pessoa procurar tratamento, aí tem cura, às vezes, dessa área antes, né? Se preparar e realmente oferecer à população o atendimento ao asmático nas suas mais diferentes formas é um ganho muito grande. Então, esse que é o foco dessa intenção, né? Oferecer a toda a população de asmáticos, independente da sua gravidade, as diversas formas de tratamento. E no próximo bloco, saiba o que fazer após a morte de um familiar. No quadro Entenda Direito. Voltamos já. Ao longo destes anos, você mudou sua maneira de pensar, seu estilo, seus valores e suas necessidades. A farmácia de manipulação Fórmula Certa também mudou sua estrutura, seus produtos, sua tecnologia e seus serviços. Tudo isso para oferecer o que você realmente precisa. O atendimento completo. O atendimento Fórmula Certa. Fórmula Certa.
Atenção, está em andamento a maior obra de mobilidade urbana de Guaxupé, a ampliação e modernização da Ponte do Taboão, visando maior fluidez ao trânsito de veículos, mais segurança aos pedestres e motoristas. Para que as obras possam acontecer, alterações em algumas vias de acesso são necessárias. Senhores motoristas, fiquem atentos às placas orientativas. É o progresso e desenvolvimento acontecendo em nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé, proporcionando um trânsito mais seguro. Inovação tecnológica, eficiência e sustentabilidade. Processo industrial automatizado, desde o recebimento da matéria-prima até o empacotamento e expedição. Importante canal de distribuição e liquidez para o café produzido pelo cooperado da Cooxupé, oferecendo ao mercado mais qualidade e várias opções de sabores em café torrado e moído. Essa é a nova indústria de torrefação da Cooxupé. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. Teclados, guitarras, violões e os mais variados equipamentos musicais você encontra na Toca Som e Instrumentos, além de caixas de som, cordas, microfones e acessórios para dar um up no seu instrumento. Confira também as caixas de som JBL, fáceis de carregar, com conexão Bluetooth e pendrive, para curtir a sua música com qualidade em qualquer lugar. A Toca Som e Instrumentos tem os melhores preços da cidade e fica na Avenida Conde Ribeiro do Vale, número 681, telefone 3551-2061. Tá a fim de comprar o seu veículo? Eu vou te dar uma dica, vem pro Nilson Automóveis. Aqui você compra, vende, troca e financia o seu carro. Carros, motos, novos e seminovos. Aqui o seu carro é super avaliado. No Nilson Automóveis você encontra as melhores ofertas. E olha só pessoal, aqui no Nilson Automóveis você encontra essa S10 2008 Executive completaça. Venha conferir. E olha esse Gran Siena 2018 com 16 mil quilômetros rodados completaço. E tem mais, olha esse Cruze 2016 LTZ completaço com 11 mil quilômetros rodados. Vem para o Nilson Automóveis, a sua melhor opção. Fica aqui na Avenida Dr. Jeremias Zerbini, número 869, no Taboão. E nós voltamos para o nosso último bloco. E foi enterrado hoje no cemitério Parque de Poços de Caldas o corpo da jovem Stephanie Fernandes Gonzalez, de 19 anos, que morreu na Espanha. E com a ajuda de muita gente, o corpo foi trazido para Poços de Caldas. O corpo de Stephanie Gonzalez foi velado no velório municipal, onde familiares e amigos foram dar o último adeus à garota, que era muito querida e estudiosa. A família morava em Madrid há cerca de 3 anos. Após a morte da jovem, os pais queriam enterrá-la aqui em Poços de Caldas, onde a maioria da família mora no conjunto habitacional. Infelizmente, a gente nunca acha que isso vai chegar a acontecer com a família, né? Então, ela já estava fazendo tratamento, já estava se cuidando lá. A meta da campanha era arrecadar R$18 mil e conseguiu 22 mil. Foram 18 dias para o corpo da garota chegar aqui em Poços de Caldas. Stephanie Gonzalez tinha 19 anos, estava terminando o curso de administração de empresas e lutava contra uma depressão. Stephanie fazia tratamento na Espanha contra a depressão e era acompanhada por uma psicóloga. Mesmo com esta doença silenciosa, ela tentava levar sua vida como a de um adolescente da mesma idade dela. De acordo com o padrasto Natan, ela era fechada, não gostava de conversar e quase não se expressava. Uma vida normal, eu estava cursando administração, ia terminar agora nessa semana. E ia começar a faculdade de psicologia, tinha um futuro brilhante para frente, uma menina muito inteligente, super carinhosa, com um irmãozinho e tudo. Que não demonstrava, né? Não demonstrava de verdade. Não demonstrava.
A família aproveita a oportunidade para agradecer à população de Poços que contribuiu para arrecadar o dinheiro e fazer um enterro digno à jovem que tinha um futuro promissor. A gente queria agradecer a todos que nos ajudaram. Infelizmente a gente não queria estar trazendo ela dessa maneira, né? Mas pelo menos a angústia acabou. A gente vai poder dar um enterro digno para ela, perto de todos que a amavam. E a gente queria agradecer muito a todos que puderam estar com a gente nesse momento. Mesmo no momento de muita dor, Natan deixa um alerta para todos os pais em relação a seus filhos. Tem que procurar conversar mais com eles, muitas vezes não se abrem com a gente, procuram os amigos e às vezes os amigos também acabam por não falar com os pais, né? E deveriam falar, orientar, porque são coisas que às vezes eles têm vergonha de falar com os pais, né? E não sei, pela reação, pela forma das pessoas interpretarem diferente, e é uma doença silenciosa que vai matando pouco a pouco, né? O caso da Stephanie foi realmente uma comoção regional e que com essa mobilização auxiliou a família nesse momento tão triste. E no quadro Entenda Direito de hoje, vamos tirar as suas dúvidas sobre inventário. A doutora Marilda e a Lara Silva no quadro de hoje. Confira. O Entenda Direito de hoje recebe a advogada a doutora Marilda Cardoso para a gente conversar um pouco sobre um assunto que ninguém espera passar, mas quando acontece ninguém sabe lidar com a situação, que é o caso da morte. Seja bem-vinda, doutora Marilda. Obrigada, Lara, mais uma vez pelo convite, aos telespectadores de casa também que nos assistem. Doutora Marilda, o que fazer quando algum familiar morre? Sim, bem, é um assunto muito delicado, né? Como você mesma disse, ninguém quer passar por isso, mas é inevitável nessa questão. E aquele que faleceu, né, ele vai deixar o espólio, que é o montante dele, né, o patrimônio, aquilo que ele conquistou, né, no decorrer da vida. Como imóveis, casa, veículos e em casos até mesmo a dívida. E os herdeiros têm que abrir o inventário, né? Não tem como deixar de abrir o inventário. E o Código Civil hoje, o novo Código de Processo Civil, ele traz o prazo aí de 2 meses para estar abrindo o inventário. É a primeira coisa, depois das questões de sepultamento e tudo mais, é a primeira coisa a se fazer. É a primeira coisa a se fazer, é procurar e... Tem inventário que é feito no cartório, né, e outro judicial mesmo. O cartório vai orientar, né, aquilo que pode ser feito via cartório, de acordo com o valor do patrimônio, e tem a questão de ser judicial, então ele tem que procurar um advogado aí de sua confiança, a família, para poder estar abrindo inventários. O que é esse inventário? O inventário é dar destino àquilo que foi deixado pelo decujus, né, o falecido. Então seria partilhar aquilo que era dele, que era devido a ele. E no caso de casa, de carro, entendeu? Quem são os herdeiros dele? Se for casado, né, esposa ou esposo, ou se tiver união estável também, né? São os herdeiros necessários dele, filhos, né, enteados. Se não casou, tem pessoas que morrem jovem, né? Seriam os pais, ou os irmãos. Então, ele procurando um profissional, um advogado, vai orientar essa questão dos herdeiros dele. E a cota de cada um, né? Ao fazer o inventário. No caso, é costume o falecido, né? Deixar antes o inventário ou geralmente faz depois mesmo? Não, aquele que faleceu, ele pode deixar testamento. O único documento que ele pode deixar é o testamento. No testamento, por lei, ele pode atestar e fazer uma doação até 50% daquilo que compõe o patrimônio dele. Para ele não dar aí prejuízo aos herdeiros necessários dele. Então, se ele tem, por exemplo, uma casa e ele quer doar aí 50% daquela casa, ele pode fazer a doação. Aí também tem que saber se ele deixou testamento ou não. Se não deixou testamento, vai ser regido pelo Código Civil mesmo. Entendeu? A parte de cada um. E esse prazo de 2 meses, passou 2 meses, que pena que ele vai incorrer. O Estado, ele cobra o imposto, né, na transmissão, que é o ITCD. Vai incorrer em multa nesse ITCD. De quanto, mais ou menos, essa multa? Para ter uma ideia, um patrimônio de R$2 milhões. Se a pessoa deixou, vai pagar aí 100 mil de imposto. Se fizer no prazo de até 2 meses, ele não vai pagar a multa. Se ultrapassar os 2 meses, o Estado pode cobrar aí 15 mil de multa. Quanto tempo demora para ficar pronto o inventário? O inventário vai de acordo com a comarca, né? De acordo aí com o número de processo, mas o quanto antes da entrada,
Se for um patrimônio, tudo regulamentado, com escritura, com documentos, que não vai envolver aí outros terceiros, eu acredito que em até 90 dias está pronto o inventário. Mas aí depende muito dessa questão do patrimônio, né? Porque tem imóvel que tem dívida de IPTU, que está sofrendo execução, tem veículo que foi vendido, que não foi transferido, tudo vai depender muito dessa questão do patrimônio. Entendi. Da documentação que os herdeiros têm. Isso entra a herança, né? Isso, exatamente. Vai ser a herança, aquela parte que vai fazer. Mas tem que ser feito o inventário, não tem como não fazer. Mesmo que você não deixou bens, tem que fazer. Tem que... O cartório, né? Por lei, o cartório, ao fazer o registro do óbito, ele tem que comunicar aos órgãos públicos, né? Que aquela pessoa faleceu. Entendi. Até para que seus documentos não sejam utilizados, entendeu? Por pessoas aí mal intencionadas. Então, ele tem que comunicar a Receita e INSS do falecimento. Até porque alguns são aposentados, então tem que cessar, né, o pagamento da aposentadoria. Então o INSS tem que ser comunicado. No caso da viúva, requerer a pensão por morte, né, ela também tem um prazo para fazer esse requerimento. Se ela tem filhos menores, ela tem que requerer. Marilda, e no caso da pessoa que faleceu, se ela deixou dívidas, sim, quem que assume, precisa assumir, como que funciona? Sim, a dívida ela vai entrar no inventário também, tá? Tem que informar as dívidas. E o espólio vai responder com o patrimônio daquele que faleceu, pelas dívidas. A dívida não cessa, ela continua. Então, se for financiamento, tem que ser quitado, entendeu? Toda dívida junto ao banco tem que ser quitada. A dívida não desaparece com o falecimento. No caso, se a pessoa for aposentada, essa aposentadoria ela cessa, né? E o que acontece? Sim, se ela for aposentada, a viúva vai, se tiver, né, aí, a viúva ou pai, mãe independente, ou filhos menores, vai requerer a pensão por morte. Então, aquela aposentadoria cessa e vai ser pago para o dependente a pensão por morte. Hoje, com a nova lei agora, né, na medida provisória 871 desse ano, a viúva ela tem o prazo de 90 dias, né, os herdeiros têm prazo de 90 dias para requerer a pensão por morte. E para menor de 16 anos tem um prazo de 180 dias. Então, tem que ser requerido junto ao INSS. E como que esses familiares, né, podem recorrer a esses direitos? Eles vão precisar do atestado de óbito, né, para estar requerendo isso junto ao INSS. Se for casado, tem que levar a certidão de casamento, né, da esposa. Se for união estável, tem que levar a declaração feita em cartório. Se não tiver documento de união estável, documentos que comprovem aí a vida conjugal, como conta bancária, dependência de imposto de renda, dependente em apólice de seguro, e INSS tem uma listagem lá desses documentos para requerer. E para abrir o inventário, a mesma coisa. Se for casa, tem que ter, se tiver escritura, levar escritura, o espelho do IPTU, contrato de compra e venda. Quem que pode ser herdeiro? Tem algumas pessoas que entram nessa lista, tem pessoas que não entram. Como que funciona? O herdeiro, se casado for, mantiver a união estável, é sempre o cônjuge, né? O companheiro ou a companheira. Ele provavelmente será o inventariante, nomeado inventariante. Se já não tiver mais em vida, o cônjuge, será provavelmente os filhos, sempre nessa ordem, né, dos ascendentes. Se for jovem, a pessoa, o pai ou a mãe. Se não tiver mais pais, não casou, não teve filhos, irmãos. Então, é nessa ordem necessária os herdeiros. Entendi. Então, é indispensável a procura de um advogado também, né, para auxiliar nesse processo. Procura um advogado de sua confiança. Marilda, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. O Entenda Direito de hoje fica por aqui. Este programa na íntegra você confere no nosso YouTube. E se você tem alguma dúvida ou sugestão de temas para o nosso quadro, basta enviar para o nosso WhatsApp 35 988 33 7458. O Jornal TV Sul de hoje fica por aqui. Estas e outras reportagens podem ser acessadas no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.